Graça e paz, meu amado irmão e irmã, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma noite de estudo bíblico, ainda virtualmente, mas sem dúvida nenhuma unidos de alma, de coração e de propósito em agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. E eu gostaria de convidar a você para abrir a sua Bíblia comigo, num texto muito conhecido, o Salmo 121, apenas os primeiros 2 versículos. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A figura do salmista fazendo essa pergunta, ela é muito interessante para nós. Nós estamos vivendo um momento de muita singularidade na nossa época, que é a pandemia do coronavírus. E em meio a essa pandemia e tudo aquilo que ela nos traz, nós olhamos para muitos lados, buscando socorro, buscando respostas, mas as respostas não são possíveis ainda. A ciência ainda não tem respostas para nós. Os governos não têm respostas para nós. As autoridades humanas ainda não têm respostas concretas a respeito dos meios que precisamos obter para evitar, para combater e para nos livrar desse vírus. Mas quando nós olhamos para a palavra do salmista, nós temos uma revelação de Deus para aquilo que precisa ser a nossa postura. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Pergunta o salmista. O salmista aqui, ele não olha para... E a figura do monte, né, do levar os olhos ao monte, tem muito a ver com uma expectativa supraterrena. A expectativa do salmista, e ele responde justamente isso no Salmo 2, no versículo 2, é de que o socorro dele vem de Deus, ou seja, ele olha para o alto, ele olha para fora ou além das circunstâncias terrenas. E queridos, essa é a melhor e a única postura que na realidade nós podemos ter, que nos garante resposta certa para a vida. E com isso eu não estou desdenhando da ciência e de tudo aquilo que está à nossa volta, porque cremos que todas as ciências, que todos os saberes humanos são uma dádiva que Deus deu para que nós vivêssemos uma vida abençoada aqui na Terra. Mas sabemos que apesar de toda essa bênção também, nós ainda temos limites, somos humanos, não temos respostas para tudo, não temos solução para todos os casos. E por isso, neste momento, a fala do salmista vem muito bem a calhar a nossa realidade. Ao invés de olhar para as circunstâncias, para a temporalidade, Deus nos convida nessa noite a elevar os nossos olhos sobre os montes, porque de lá certamente nos virá o socorro que vem do Senhor. E eu quero te convidar para que nessa noite nós possamos juntos, embora separados fisicamente, mas juntos de alma, propósito e coração, possamos render ao Senhor a glória e o louvor que são devidos ao nome dele. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos concede em podermos celebrar o Teu nome, em podermos, ó Pai, no nome de Jesus, mesmo ainda limitados, mas na liberdade que Teu Espírito nos dá, adorar e bendizer o Teu nome. Abençoa-nos a todos. Traz-nos a Tua palavra para que a nossa vida seja edificada, para que a nossa vida seja suprida, para que a nossa vida seja satisfeita somente em Ti. Te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. E certamente cremos que até o dia final o Senhor estará conosco, cuidando, direcionando e fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É a nossa oração agradecida pelas promessas de um Deus que não pode mentir, que nos alcançam de forma graciosa pela ação do Espírito Santo, nos méritos de Jesus. E por isso, por Ele nós oramos agradecidos. Amém. Aleluia! E como nós podemos agradecer na certeza da verdade da palavra, nós podemos render ao Senhor o louvor que é devido ao nome dele, podemos cantar-lhe a nossa
alegria, podemos cantar a Ele tudo aquilo que flui do nosso coração, como o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção de adoração ao nosso Deus. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti.
Amém, meu querido irmão e irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos cantar sim, porque Ele tem nos abençoado, cuidado de nós e nos feito mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E neste momento, dando sequência ao nosso estudo, que já temos feito há alguns meses na carta de Paulo aos Efésios, eu gostaria de convidar a você que abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, do versículo 25 até o versículo 32. Efésios capítulo 4, do versículo 25 até o versículo 32. Efésios 4, 25 diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Oremos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela venha ao encontro do nosso coração e da nossa necessidade, pela ação do Teu Espírito Santo, pela graça do Senhor a nós, que o Senhor nos fale profundamente. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, dando sequência então ao nosso estudo em Efésios, aqueles que já têm acompanhado aí semanalmente, têm já o timing, que a gente pode dizer que nós temos sequencialmente caminhado no texto sem nos furtar de abordar nenhum detalhe ou nenhum trecho contido nesse texto. E nos versos 23 e 24, Paulo estava aqui ensinando que devemos abandonar a roupa do velho homem, ou seja, as práticas pecaminosas que tínhamos antes de crer em Cristo. Falamos disso na semana passada. E a partir de então, despindo-nos desse velho homem, que nós possamos nos revestir de um novo homem, ou seja, agir como Cristo agiria. É sempre importante lembrar que o nosso alvo nesse mundo é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Todo ser humano foi criado com esse propósito. Mas, queridos, se há algo que se destaca rapidamente na leitura do texto, é que Paulo cita as práticas pecaminosas e nos desafia a abandoná-las. No entanto, fica evidente que somente abandonar o pecado não é suficiente. É preciso substituir o pecado abandonado por uma prática coerente com Cristo e o Evangelho que nós recebemos. A igreja é uma família. Aprendemos isso com Paulo. E é uma família que é formada por relacionamentos, como toda família deve ser. Se mantivermos os relacionamentos saudáveis, nós teremos uma família feliz. Na família de Deus, ou seja, na igreja, essa realidade também é encontrada. Uma reflexão de hoje, na reflexão de hoje, nós somos convidados a mudar as nossas atitudes. Paulo nos diz que nós precisamos transformar a forma como nós somos e agimos. E Paulo fez aos irmãos efésios algo para que eles se lembrassem que eram membros uns dos outros, ou seja, nós vivemos na igreja os nossos relacionamentos. Igreja é família. E para que esses relacionamentos funcionem e promovam união a nós precisamos subir os degraus que nos levarão, assim, ao sucesso nos relacionamentos dentro e fora da igreja. Nós não somos chamados a uma vida monástica, fechada, mas que nós possamos viver daqui e daqui para fora.
E eu gostaria de convidar os irmãos nessa meditação dessa noite a, figuradamente, subirem comigo os 6 degraus para o sucesso nos relacionamentos. Vamos imaginar que essa é uma escada de 6 degraus, dos quais nós precisamos romper, nós precisamos subir para que nós nos assemelhemos àquilo que Cristo tem para nós. E o primeiro degrau que Paulo traz à tona é que nós precisamos abandonar a mentira e dizer sempre a verdade. Olha o que diz o versículo 25, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observe as palavras do apóstolo a partir desse verso, e daqui até o final do capítulo, elas são profundamente práticas. Paulo traz uma receita, como se fosse uma receita de bolo, literalmente para que os efésios, e por consequência nós também, pudéssemos praticar ipsis literis aquilo que o apóstolo tem colocado. Essas são questões diretas e práticas que são trazidas à tona. E se nós observarmos bem este capítulo, nós veremos que o contexto aqui fala da unidade da igreja e do propósito da igreja em Jesus. A igreja existe com um propósito, meus irmãos. Nós estamos vivendo aí um tempo de limitações, de não reunião, mas a igreja não por isso perdeu o seu propósito, porque o propósito da igreja não é meramente ajuntar pessoas. O propósito da igreja vai muito além disso. E se nós observarmos bem este capítulo, nós veremos que o contexto aqui ele fala da unidade e do propósito da igreja em Jesus Cristo. E para que essa unidade e propósito sejam alcançados, é preciso que todos tenham um modo de andar, ou seja, um modo de viver compatível com a fé professada. E este modo de andar precisa ser um andar santo. É isso que a Bíblia diz. Na prática, queridos, é preciso deixar a mentira. A mentira é um dos pecados mais complicados que faz parte da vida humana. Os efésios tinham sido ensinados que se tornar cristão envolve uma mudança radical. E de fato é. Tem que existir uma conversão, ou seja, aquilo que vem dentro da perspectiva humana, uma nova criação, aquilo que vem da perspectiva divina. Ou seja, eu tenho que renunciar ao meu eu velho, a minha forma de viver antiga, e me renovar e me refazer para agir conforme a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E a primeira ação no cumprimento dessa vontade de Deus é abandonar a mentira. Paulo ele vai, como diz, na veia. A mentira abrange toda espécie de enganos, toda espécie de trapaças que o ser humano pode fazer. A Bíblia registra, inclusive, que o diabo é o pai da mentira. Está descrito lá em João capítulo 8, no versículo 44. E muito bem se expressou a respeito disso o pastor Hernandes Dias Lopes, quando afirmou que quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Por conseguinte, quando falamos a mentira, o diabo está agindo também por nosso intermédio. Apocalipse capítulo 22, no versículo 15, afirma que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. O primeiro pecado conhecido na igreja foi a mentira de Ananias e Safira, lá em Atos, no capítulo 5. Queridos, a mentira destrói relacionamentos e, por consequência, destrói também a comunhão na igreja. Irmãos, nós precisamos urgentemente trocar a mentira pela verdade. E se nós aprendermos algo com Jesus, se nós aprendemos algo com Ele, é que Ele é a verdade. Jesus mesmo é a expressão máxima da verdade. E precisamos, por isso, viver na verdade, andar na verdade e falar sempre a verdade. Este é o primeiro degrau do sucesso dos nossos relacionamentos, cuja base é sempre a confiança. Quem mente, quem é um costumeiro mentiroso,
Um mentiroso contumaz é alguém que geralmente não é digno de confiança. E por isso, os relacionamentos de sucesso são baseados na verdade. Quem diz a verdade tem sucesso nos seus relacionamentos na família, mas também nos seus relacionamentos na igreja. Comunhão sempre edificada na confiança é algo que vem de Deus, porque a verdade sempre fortalece. O segundo degrau que Paulo nos coloca no texto é que nós precisamos tomar cuidado para que a ira pecaminosa não nos domine. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Paulo nos orienta: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A Bíblia, queridos, registra para nós que há dois tipos de raiva ou de ira. A raiva justa, segundo o versículo 26 do capítulo 4, e a injusta, que está no versículo 31 do mesmo capítulo 4. E Paulo, nesses dois versos, usou palavras diferentes para denominar a ira. Um bom exemplo era a ira justa. Para a ira justa foi a ira de Moisés contra a idolatria do seu povo. Outro exemplo de ira justa é de Jesus expulsando os cambistas que haviam transformado o templo de Deus em comércio. A lógica da ira santa é que se Deus odeia alguma coisa, nós, seus filhos, também devemos odiar. Se o mal desperta a raiva de Deus, também deve despertar a nossa raiva. No entanto, queridos, há uma ira que é pecaminosa, é aquela ira que não visa a glória de Deus, mas apenas os nossos interesses. Na permissão de Paulo para a raiva, há três condições. Primeira, não pequeis. A nossa raiva, a nossa ira deve estar livre do orgulho, do despeito, da malícia e do espírito de vingança. Segunda coisa, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo não está dizendo que você não pode ficar com raiva durante um dia ou um dia inteiro, mas sim que você não deve deixar sua raiva ser armazenada, senão ela causará amargura, que é pecado. E a terceira, não deis lugar ao diabo. O diabo, inimigo das nossas almas, fica sempre à espreita de pessoas zangadas para tirar proveito da situação e assim conduzi-las ao pecado. Foi exatamente isso que o diabo fez com Caim. O escritor cristão conhecido chamado Jay Adams, em seu livro O Conselheiro Capaz, um clássico, fala sobre duas maneiras erradas de lidar com a raiva. A primeira delas é a ventilação da raiva. Há pessoas que são explosivas, que atiram estilhaços para todos os lados, ferindo assim as pessoas com seu destempero emocional. A segunda maneira errada de lidar com a raiva é o congelamento dela. O indivíduo não a joga para fora, mas para dentro. E o resultado disso é inevitavelmente a amargura. A solução para o congelamento da raiva é o perdão. É espremer como se fosse uma ferida, espremer aquela secreção que precisa sair para que aquilo seja curado até o fim. Fazendo assim, com a permissão da figura, uma asepsia da alma, uma faxina da mente, uma limpeza do coração. E Paulo continua nos convidando a subir mais um degrau, que é esse terceiro degrau de trabalhar visando ser bênção e não problema. Olha o que diz o versículo 28, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Roubar ou furtar é toda ação desonesta com o objetivo de tirar do outro o que lhe pertence. Pesos, medidas, salários, trabalho, impostos, dízimo, etc. Nós podemos aqui elencar uma série de possibilidades que são usadas para retirar do outro aquilo que não pertence a nós. A Bíblia afirma que o diabo é mentiroso, assassino e também ladrão. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. O diabo fez de Judas um ladrão e de certa forma fez também Adão e Eva como ladrões, pois comeram de um fruto que Deus havia proibido, ou seja, que não lhes pertencia.
Queridos, mas Jesus, no dia de sua morte, deu esperança e restauração ao ladrão, dizendo a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A vida cristã não é apenas deixar a roupa velha do pecado, ela insiste, essa vida, que nós nos vistamos com uma roupagem nova, de vida santa e pura em Cristo. Assim, não roubar é muito pouco. E Paulo convida os cristãos aí a trabalharem, mas não apenas para o sustento próprio, mas também para ajudar a outras pessoas. Na lógica bíblica, queridos, é sempre necessário agir pensando no próximo, agindo no outro, pensando no outro. Deus deseja que nós sejamos bênção e não maldição para os outros. Precisamos trabalhar não apenas para nós, mas suprindo as nossas necessidades e desejos, mas também ajudando e suprindo necessidades de outras pessoas. O que Paulo nos ensina é que não pode haver lugar para lucro pessoal e egoísmo. É preciso pensar no outro. Nossa unidade na igreja depende disso. Nossos relacionamentos precisam disso para serem saudáveis. Há um outro degrau que Paulo coloca para nós, para subirmos rumo ao sucesso, ao êxito nos relacionamentos, que é o quarto degrau de aprender a conversar, visando abençoar o outro. Efésios 4, 29 e 30 diz assim: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra torpe aqui indica algo podre. Ela era usada, por exemplo, para referir-se a peixe podre, peixe estragado. E dessa forma, queridos, a palavra torpe aqui é um tipo de palavra que vai prejudicar o outro. O crente, ele não pode ter boca dizendo coisas podres. Não faz sentido algum uma boca suja. Uma das coisas importantes que a Bíblia fala, queridos, sobre ela no Novo Testamento, é que a língua, como é a linguagem bíblica, a boca fala sempre do que o coração está cheio. O que falamos é tratado várias vezes na Bíblia. A Bíblia não se exime de tratar do tema. Jesus fez uma relação entre a boca, o que nós falamos, e o coração. A boca fala do que o coração está cheio, e também nós prestaremos conta daquilo que dissermos, das palavras frívolas que proferimos diante de Deus, conforme está em Mateus capítulo 12, versículos 33 ao 37. Nossa língua pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte, como diz Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 8. Podemos animar as pessoas ou podemos destruí-las com a nossa língua, conforme diz o escritor de Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Sem dúvida, a boca suja fala coisas que são prejudiciais, que são imorais, é algo que entristece o Espírito Santo de Deus que habita na vida do crente. E devemos nos lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, como alguns dizem por aí. O Espírito Santo é uma personalidade, é uma pessoa da Trindade. E por isso, por ser Espírito, habita e age em nós, mas mesmo assim, por ser uma pessoa, pode ser entristecido ou agradado. Qual tem sido a nossa atitude diante do Espírito de Deus? Isso vai depender de como essa tristeza ou esse júbilo, essa alegria do Espírito, vai depender do que nós pensamos, daquilo que nós agimos, de como agimos e daquilo que falamos. Deus nos chama, através da palavra do apóstolo Paulo, a buscarmos ser bênção para as pessoas, nos relacionamentos, dizendo sempre algo útil, algo construtivo, algo abençoador para a vida do outro. E esse é um exercício maravilhoso, queridos, que eu e você precisamos fazer, malhar, exercitar, aprender, na busca de imitarmos a Jesus. Porque no Espírito nós fomos selados, ou seja, garantidos como algo de Deus, e esperamos a redenção final, ou seja, a nossa entrada no céu.
Jesus já nos garantiu isso, mas até lá nós devemos moldar a nossa vida de acordo com o que a Bíblia nos manda, de acordo com o poder do Espírito Santo que habita em nós. E fazendo e falando coisas que nos preparem para esse encontro que é ansiado de nós com o nosso Jesus. Tratar as pessoas como Cristo trata você é o 5º degrau dessa escada que Paulo coloca. Olha o que diz Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos também uns aos outros, como Cristo em Deus vos perdoou. Nesses 10 últimos versículos aqui, nós somos ensinados, meus irmãos, por Paulo, a mudar o nosso modo de tratar as pessoas. Irmãos, nós estamos lendo uma porção bíblica cujo contexto fala de unidade em Cristo pela ação do Espírito Santo. Nesse capítulo 4, Paulo está afirmando que os crentes têm a obrigação de serem diferentes deste mundo pecador. Há pecados nos relacionamentos que precisam ser abandonados. No versículo 31, Paulo citou 6 ações pecaminosas que nós precisamos retirar das nossas vidas, visando assim o bem-estar dos nossos relacionamentos, seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Paulo fala, livrai-vos da amargura. A amargura é uma pessoa azeda, ressentida, que não busca reconciliação. A amargura deixa as pessoas fechadas, isoladas, irritadiças. As opiniões de um amargurado são sempre duras e sem amor, sempre visando a crítica destrutiva. Paulo diz que nós precisamos deixar a ira, e essa é a ira pecaminosa que ele traz aqui. Aquela que está arraigada no interior da pessoa. É uma hostilidade sombria no coração de alguém que não deseja mais se arrepender. Paulo fala da cólera. A cólera traz a ideia de fúria apaixonada, de raiva temporária. Paulo fala de gritaria, ou seja, de pessoas que aumentam o tom de voz numa briga, numa discussão, que chegam a gritar e berrar com os outros. Paulo fala de blasfêmia, ou seja, de falar mal uns dos outros às escondidas, ou seja, pelas costas, visando prejudicar o outro. Paulo fala de malícia, que tem a ver com a má vontade, ou seja, desejar e tramar o mal dos outros. Todos esses 6 pecados estão no contexto dos relacionamentos e são práticas destruidoras, seja na família, seja na igreja, no trabalho, na comunidade, em qualquer lugar. A orientação do apóstolo Paulo para nós é que nós troquemos esses pecados por uma nova prática de se relacionar, que inclui benignidade, misericórdia, compaixão e perdão. Queridos, esse é o jeito certo de conversarmos, de nos relacionarmos, fazendo bem ao próximo, fazendo bem à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos relacionamentos, tendo compaixão, tendo misericórdia, ou seja, sentir a dor do outro, sentir a angústia do outro. Não dar à pessoa a punição que ela possivelmente possa merecer, mas nos compadecermos e pedimos perdão. E o modelo que se segue, queridos, é o de Cristo. É Ele que nós precisamos imitar. O que Ele fez por mim e por você, nós precisamos fazer uns pelos outros. Não é à toa que a oração que o nosso Senhor nos ensina diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse é o modelo, esse é o padrão, essa é a meta, esse é o alvo. E a aplicação prática disso para nós, queridos, é que por sermos novas criaturas, novas pessoas em Cristo, nós precisamos trocar ações pecaminosas por ações dignas de Cristo. Não podemos mais andar como andávamos outrora. Não podemos mais caminhar como caminhávamos antes de conhecer a Cristo. Isso não é mais possível. E, portanto, nós precisamos abandonar a mentira, falar a verdade, evitar a ira pecaminosa, trabalhar
conversar para ser bênção na vida dos outros e tratar os outros como Cristo trata a cada um de nós. Esse é o padrão de Deus para a nossa vida. Não podemos nos contentar com menos que isso, porque foi para isso que Jesus nos salvou, para transformar a nossa vida para a glória de Deus e para a nossa alegria. Eu queria orar por você neste momento. Eu sei que a vida tal qual nós a conhecemos é uma luta constante. A vida tal qual nós a conhecemos é um desafio sempre grandioso, porque o mundo ele está imerso em mentira, em ira, em maledicência, em maldade, e por vezes caminhar na contramão de tudo isso é um grande desafio. O mundo e naquilo que nós estamos inseridos, porque embora não sejamos do mundo, vivemos aqui, nós sempre somos impelidos a abrir mão daquilo que é padrão de Deus para a nossa vida. No trabalho, nas relações interpessoais, enfim, nós somos sempre desafiados. Só que eu gostaria de orar por você, queridos, porque aquilo que Paulo coloca, guiado, obviamente, pelo Espírito Santo para nós, não é uma utopia, não é algo de um conto da carochinha ou algo do gênero, é a mais pura realidade, é algo que é possível sim de se viver e alcançar pela força que Deus supre, pelos méritos de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Sozinhos, nós não vamos conseguir. Sozinhos, nós vamos certamente naufragar. Mas, se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E por isso, firmados nele, nós podemos ter certeza que esse é um padrão que é possível, muito possível de ser vivido, porque toda a força que nos faz ter condições de vivê-lo vem do próprio Deus para nós. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado porque a Tua palavra nos desafia, nos impele, nos impulsiona a sairmos, ó Deus, da nossa zona de conforto, daquilo que o mundo trata como normal, como modelo, como desejável, e nos empurra, ó Pai, para um padrão que é supraterreno, é um padrão do céu. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, ó Deus, reafirmar os nossos votos de que pertencemos somente a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Abençoa-nos a todos. E, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a conseguirmos sermos aquilo que Tu tens para nós. Te louvo, te agradeço, te bendigo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. E certamente o Senhor nos abençoará e cuidará de nós todos os dias, até a consumação do século. Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Que o padrão do céu que nós vimos na Escritura nessa noite possa ser algo que seja colocado na prateleira primeira da sua prioridade. Agradar a Deus. Como diz o salmista no Salmo 37, entregar a Ele, confiar nele e o resto, todo o resto, Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, esteja atento às nossas comunicações aí nas redes sociais. Nós temos usado esse meio até pela dificuldade de não estarmos nos reunindo para trazer os comunicados oficiais da igreja. Então, WhatsApp, os vídeos que temos veiculado vez ou outra, fique atento e ligado, porque esse é o canal que nós temos feito as nossas comunicações. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo encontro no nome de Jesus. Receba a bênção, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo esteja com você e com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.